É, pois é. O cerco tá fechando no Brasil. Para quem achou que o governo Bolsonaro não ia ter fim, que dia, hein? Que dia foi o dia de ontem? A gente teve aí o Queiroz achado e preso e Abraham Weintraub expulso, né, demitido do Ministério da Educação. E olha que coisa louca. O cara já tá até querendo fugir do Brasil. Mano, sério, onde esses caras acharam? O que eles achavam que ia acontecer com eles? Que fim que eles achavam que iam ter, mano? É isso que eu fico pensando, tá ligado? O cara foi demitido, óbvio, exigência do Centrão, né? O Bolsonaro se prostituindo ali por cargos, uma exigência porque ninguém atura esse cara, né? As pessoas simplesmente ele conseguiu o título de pior ministro da história da República Brasileira. Não dá nem para dizer que é o pior ministro da educação, se bem que nesse governo existe uma disputa boa ali, né? De quem é o pior, porque o Salles também, aí vem o Paulo Guedes. Mano, que desastre, que desastre. E as pessoas ficam falando tipo assim, velho, você imaginava que em um ano o governo Bolsonaro ia estar assim? Se eu te falasse ano passado, velho, eu não sei como que durou tanto. Como que durou tanto? Como que tá até agora esse cara aí? Mas agora o cerco está se fechando. E os caras tá até querendo fugir do Brasil. Prioridade total é que eu saia do Brasil o quanto antes, diz Weintraub. Porque ele sabe. Quem é? Ele, ele andou indo nas reuniõezinhas do gado, né? Naquelas. Inclusive ele foi sem máscara, foi multado em R$ 2.000 no ato lá contra o STF, reafirmou o que falou contra o STF. E mais acima de tudo, ele viu que o Bolsonaro não tem mais apoio. E que as pessoas falam 70%, mas eu acho que é até um pouco mais que odeia esse cara. Esse cara, se ele sair na rua, ele é linchado. Linchado. O cara, depois de um ano de governo e um pouquinho, o que, que ele fez? Ele não fez absolutamente nada. Só tirou verba das universidades. E antes de sair ainda, o Bananão aqui, como se tivesse na terceira série, foi lá só de pirraça e revogou uma lei que facilitava o acesso do, do negro, do índio às universidades. Olha que filho da puta. E o cara ainda quer fugir do Brasil. Só que o que acontece? O Bolsonaro estava buscando uma saída honrosa para ele, né? E o que seria uma saída honrosa? Uma saída que ele não vá preso e que ele mantenha, né, seus privilégios políticos e tudo mais. Então eles querem mandar ele pro Banco Mundial, não sei aonde lá, nesse Banco Mundial todos os países têm representantes ali, né, que fazem parte desse, desse banco, né? Ah, e ó, o nome dele tem que ser aceito, e muito provavelmente não vai ser aceito, porque o mundo inteiro sabe que esse cara é bizarro, entendeu? Bizarro. Ele consegue ser o pior ministro, mesmo tendo o Salles, o Guedes, né? Tendo o maluco lá que acha que o norte e o nordeste do país fica no hemisfério sul, aquele retardado do Pazuello. E, mano, o cara quer fugir do Brasil. É isso. Esse é o fim. A gente está assistindo aqui simplesmente o começo do fim do governo Bolsonaro. O Bolsonaro já não entra mais no Twitter, não fala mais com ninguém, não aparece no cercadinho do gado.
tá em choque. Não passa o Wi-Fi, velho. Mas não passa um Wi-Fi no brioquinho daquele. Eles querem a minha hemorroida. É isso, Bolsonaro. Eles querem a tua hemorroida, cara. Foge. Foge. E o Bolsonaro sabe que vai ter que fugir. Ele sabe. Ele já falou na reunião ministerial. Só que há uma semana atrás, até eu estava achando que existia um perigo dele romper com as instituições, de dar um golpe, porque, né, o STF avançando, cassação de chapa e perigo de impeachment, né? Mas para evitar o impeachment ele comprou o Cetrão, mas para evitar a cassação de chapa, meu amigo, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque depende do STF, é um processo eleitoral, está muito avançado já as investigações, já estão tendo prisões. Fora isso, tem diversos outros inquéritos, inquérito de fake news, inquérito de ações antidemocráticas, mas todos eles a gente sabe, né? A gente sabe que todos eles têm um ponto muito em comum, que é quem financia e a ideologia bolsonarista por trás disso, né? E isso está vindo à tona, está vindo à tona. E o golpe fatal foi dado ontem. Aqui, né, o Leonardo Atush perguntando aqui, né, igual o Weintraub falou, que a prioridade é ele sair do Brasil. O cara quer ir para um cargo diplomático no Banco Mundial. Aí eu não sei se vocês viram, né, o Rodrigo Maia foi questionado, né, por que ele achava disso e pelo visto ele não sabia, ele foi surpreendido na hora ali. Ele falou, é porque não sabem que ele era um dos economistas-chefe ali do Banco do Votorantim que quebrou, né? Em 2018, acho que ele falou, não me lembro a data. O cara simplesmente não funciona, entendeu? Não funciona, o cara não funciona. O destino do governo Bolsonaro passa pelo que Queiroz pode revelar. O golpe fatal foi dado ontem com a prisão de Fabrício Queiroz. Né? Para quem não sabe, Fabrício Queiroz foi quem apresentou o Adriano da Nóbrega, que chefe do escritório do crime que assassinou Marielle, para o Flávio Bolsonaro. E também ele é tido como um dos intermediadores financeiros ali nesse inquérito que o Ministério Público está investigando de enriquecimento ilícito, né, lavagem de dinheiro com imóveis, muitos depósitos feitos pelo Queiroz na conta do Flávio Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, e agora falaram que da esposa do Flávio também. Que passavam dos 9 milhões, não sei exatamente as informações. Mas o cerco está se fechando. A moral da história é essa. Os caras, o governo Bolsonaro acabou. Até eu achava que ele tinha algum poder de romper com as instituições, mas o mais provável é que ele possua algumas poucas milícias armadas e a gente está vendo que ele está facilitando de todos os jeitos o acesso dessas milícias a armas, a balas. Ele está revogando diversas portarias que dificultava que, né, o desvio de carga do exército e tudo mais. E tudo mostra que ele está facilitando muito, ele está abrindo o cerco para as milícias. E agora, esses dias, ele colocou os policiais, ele fez um negócio lá para os policiais que garantia a aposentadoria integral. Fez uma medida provisória, sei lá o que é aquilo, que agora os policiais têm aposentadoria integral e tudo mais, ao mesmo tempo que ele tirou o direito da aposentadoria dos aposentados pensionistas, né? Dos mais pobres. Então, ele está buscando, ele está desesperado por alianças, está desesperado por pessoas alinhadas a ele. E ele está recorrendo a essa camada, porque a polícia ela tem um alinhamento com o Bolsonaro, né? A polícia gosta dessa truculência dele. Essa polícia mais corrompida que a gente tem no Brasil, né? Que fez motim lá
no Nordeste lá, enfim. E ele tá buscando essas alianças, tá buscando armar as milícias para tentar porque golpe militar ele não vai conseguir dar, mas ele quer dar algum golpe. Ele é desesperado para tentar impor algum poder. Só que, nossa, o cara tá murcho, 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 murcho. Ele não tem aliança. Ele tem a aliança de alguns generais aposentados, alguns não, né? Mas a maioria são esses que estão ali em volta do governo. Mas muitos outros generais não que controlam o exército não são a favor, não gostam desse, dessa, desse discurso ditatorial que ele tem, né? E não estão alinhados com ele. E o fim que levou o governo Bolsonaro, depois de longos, um ano e um pouquinho aí, 1 ano e 6 meses, é isso. Não tinha outro fim. O cara se fudeu, se fudeu, se fudeu, tá sendo investigado de todos os lados. Tá, o cerco tá fechando de todos os lados, seja por cassação de chapa, seja por processo de impeachment. Nossa, seja a investigação do assassinato da Marielle. E o que eu penso de tudo isso? Onde eu acho que isso vai chegar? Bom, não sei se para vocês é tão óbvio, mas para mim, eu posso estar errado. Pode ser que porque a realidade nunca é da forma que a gente pensa. Mas a gente ainda vai descobrir que o Bolsonaro tem muito envolvimento com o assassinato da Marielle. Aquela facada lá, a gente sabe que foi uma bela de uma mentira. A gente sabe de todo o empenho que ele teve para federalizar o caso da Marielle, que era exatamente a mesma coisa que os defensores do Adriano da Nóbrega e de vários outros milicianos presos envolvidos no caso queriam, né? E era exatamente o que a família da Marielle não queria que acontecesse e não aconteceu. E então a gente, fora que o Adriano da Nóbrega morava no mesmo, né, na Vivendas da Barra e cara, no final das contas a gente vai descobrir que existe muito mais miliciano morando naquele condomínio ali. Que o Bolsonaro financiava as milícias com essas rachadinhas dele aí. Que ele era um dos cabeça, velho, dessas milícias do Rio. E que o cara é um bandido, a gente tem um verdadeiro bandido. Mas, de quem é a culpa, né? Se não do retardado do brasileiro. Porque quando a gente tinha um presidente nacionalista que não adotava o discurso do sistema financeiro, embora adotasse em partes, né? Porque também eu tenho muitas críticas ao governo do Lula. Nunca votei, nunca fui a favor. Mas nos últimos tempos tem ficado clara a diferença, né? Tem ficado muito clara a diferença. Naquela época o dólar era R$ 2. Quando estava alto era R$ 3. Gasolina, né? A vida era outra. Eu estava muito bem vivo naquela época, eu sei do que eu tô falando. E hoje não dá nem para comparar, a gente sabe a diferença. Mas muitas pessoas ficam apegadas ao ego por causa que defendeu com unhas e dentes a narrativa antipetista, que acredita mesmo naquela palhaçada de que o cara roubou a Petrobras, sendo que não existe nenhuma evidência sobre isso. Ele foi julgado por, por duas questões que não envolviam em nada a Petrobras, em absolutamente nada. Um era um sítio em Atibaia, outro um apartamento de triplex. E o resto era tudo suposições. E mesmo dentro desses inquéritos, o sítio de Atibaia, ele nem, eu acho que já foi inocentado, está sendo revisto de tantas formas, porque é tantas aberrações jurídicas, que é difícil até de falar, de saber onde começar. E, enfim, mas hoje, mas é uma questão muito mais profunda, né, do que PT. O que as pessoas é que as pessoas estão muito acostumadas a enxergar as coisas como uma política como se não existisse outros países. Mas a gente sabe bem da relação dos Estados Unidos com com o imperialismo mercantil, econômico e todo o controle que ele tem no Brasil e todas as formas e influências que ele causou para nos prejudicar, para nos boicotar. E a questão é muito mais geopolítica, estratégica. A Lava Jato teve total emparelhamento com os Estados Unidos, já é sabido e provado pela Intercept Brasil.
Isso tem denúncia lá nos Estados Unidos de pessoas de lá falando sobre isso, sabe? Pessoas envolvidas no governo mesmo, falando, enfim, isso é outro assunto. Mas tem tudo isso, tá? As coisas não são simples assim. Não é, um esqueminha de corrupção. Existem relações geopolíticas aqui. A gente está no país mais rico do mundo. Você acha que todos os países tentam roubar a gente de alguma forma? A Amazônia passa por. Se vocês verem o garimpo que está acontecendo lá nos últimos anos, desde que o governo Lula e Dilma saiu, e isso não estou defendendo o governo Lula e Dilma nada. Estou falando de dados. Estou falando de dados. Desde que, porque o IBAMA vem sofrendo um processo de depravação e prevaricação enorme, entendeu? Tipo, boicotado. Tá gastando o triplo do que precisava antes para ter metade da eficiência de combate aos, aos garimpos ilegais e tudo mais. Tudo para ter a narrativa de que o IBAMA é ineficiente, de que não funciona, entendeu? E a gente sabe que isso é verdade porque a gente sabe do envolvimento do Ricardo Salles, né? Foi pego falando com todas as palavras para ser passada a boiada, aproveitar o coronavírus e tudo mais, né? Inclusive, alguém lembra aí que a gente está numa pandemia mundial e que está morrendo quase 50 mil pessoas no Brasil? Já estamos chegando nessa margem? A gente meio que deixou isso passar, né? Mas beleza, né? No Brasil, coronavírus é um problema de segunda instância. Mas é isso, galera. O cerco Bolsonaro está se fechando. O único fim que poderia acontecer, está acontecendo. O fim do governo Bolsonaro, completo, completo. O cara já não dorme mais. Vocês podem postar isso daí. O cara parece né? Não sei se vocês viram isso aqui, ele parado, inchado, cara estranho, mano. O cara tá estranho. O Queiroz foi preso e vamos ver agora o que o Bolsonaro vai querer fazer. Se ele vai querer dar algum tipo de golpe, se ele vai querer tentar se impor algum tipo de poder, porque tudo mostra que vai, né? Ele só não, se ele não fizer, porque ele não teve condições alguma de fazer. E ele é murcho. Eu não duvido nada que ele não tenha condições nenhuma de não fazer isso. Ele é murcho, é um cara murcho. Mas ainda assim ele tem algum apoio de pessoas armadas e perigosas, né? Que embora sejam um pequeno número, pode ser um número perigoso, entendeu? Então vamos ver, vamos assistir aí o que vai acontecer, né? Falou aí, luz para nós. Acompanha aqui a escola. Eu estou sempre trazendo aqui as notícias fresquinhas que vão saindo. E é isso, galera. Falou, luz para nós.